Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Um motivo de grande alegria, os irmãos podeis assentar. Motivo de grande alegria estar aqui de volta, em 3 de maio. Estive última vez aqui há quase 2 anos atrás no Congresso de Jovens. Até que ele venha, foi um tempo muito bom. E agora poder servir os irmãos no final de semana no Congresso da Juventude Regional. E à noite poder ensinar a palavra de Deus para os irmãos é motivo de grande alegria. Por isso eu gostaria de te convidar para abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu peço que mesmo após nós finalizarmos a leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta no texto. Muito obrigado, meu irmão. Assim diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É um princípio, o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo feito paz por meio dele, pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O tema que eu quero ministrar para os irmãos nessa noite é sobre a centralidade de Cristo na vida da igreja. A centralidade de Cristo na vida do cristão. E para pensarmos sobre a centralidade de Cristo, nós precisamos primeiro iniciar com uma pergunta: quem é Jesus? Um profeta? Um agitador? Na parte final do seu ministério, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem, uns que ele era João Batista, alguns profetas, mas de fato as pessoas não o compreendiam. E ele então olha para os discípulos e pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eles respondem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando nós olhamos para a nossa geração, há muitas maneiras que as pessoas têm respondido a essa pergunta: quem é Jesus? Alguns dizem que ele é a primeira das criaturas de Deus. Outros dizem que ele é mais um dentre tantos possíveis mediadores para chegar ao Pai. Alguns dizem que ele é um profeta. Alguns dizem que ele é um curandeiro, operador de milagres. De modo que há muitas religiões, todas as pessoas, movimentos políticos, mesmo ateus, querem trazer Jesus para o seu lado. A verdade é que o carpinteiro de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás, ele tem um magnetismo em si mesmo, que atrai todas as pessoas. E elas evitam rejeitá-lo. Alguns até rejeitam o Espírito Santo, rejeitam Deus, o Pai. Mas Jesus não, ele é o mestre da moral para alguns. E pensar sobre quem é Jesus e sobre a supremacia e a centralidade dele é fundamental.
Porque dentre tantas perguntas que alguém poderia lhe fazer, essa é a mais importante. Quem é Jesus? Se alguém lhe pergunta com quem você vai se casar, e você escolhe errado a pessoa, você vai ter algum tipo de prejuízo. Esse prejuízo vai trazer dor, pode trazer algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento, mas ainda pode ser remediado aqui na terra. Se alguém pergunta qual será a tua ocupação e você escolher uma profissão errada, é possível ainda retornar e seguir para um outro caminho. Mas a pergunta que nós temos diante de nós, a pergunta que eu tenho colocado para vocês nessa noite: quem é Jesus? Se você errá-la, você está colocando em xeque o local onde você passará a sua eternidade. Por isso, quando eu abro a Escritura com os irmãos nessa noite, nesse texto, para pensarmos sobre a pessoa e a obra de Cristo, nós não estamos tratando de matéria terrena, mas de matéria espiritual, de matéria eterna. Nós precisamos não pensar ou não divagar em nossos pensamentos humanos e carnais sobre quem é Jesus. Nós precisamos voltar para a palavra dele, para ver o que ele diz que ele é para cada um de nós. E a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses tem precisamente esse objetivo: destacar Jesus, colocar o foco em Jesus, convidar todos aqueles que leem essa carta para a centralidade de Cristo. Vocês sabem, essa era uma igreja simples, uma igreja pequena, composta por escravos. Sabemos disso pelo capítulo 3, quando Paulo dá uma orientação para escravos que eram daquela igreja. Povo sem muita instrução, que haviam sido pregados, que haviam sido ministrados por Epáfras, o companheiro de Paulo. Mas agora esses irmãos estão recebendo um ataque. E o ataque deles é na mente. Porque os falsos mestres têm apresentado a eles ensinos que tiram Cristo do centro e colocam ele apenas como mais um acessório da sua fé. Nessa igreja, os falsos mestres estão ensinando o legalismo. E o legalismo é uma doutrina que ensina que para eu agradar a Deus eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Havia os místicos que enfatizavam culto a anjos e experiências sobrenaturais que contrariam a palavra de Deus. Haviam os ascetas, aquelas pessoas que viviam o rigor da religião, mas que não tinham poder contra a imoralidade. E Paulo então levanta um machado da verdade para destruir esses falsos ensinos, não refutando como uma espécie de seitas e heresias, mas ele mostra a cédula verdadeira. Ele mostra o Deus vivo e verdadeiro que é Cristo. O que Paulo está fazendo é como a estratégia dos bancários aqui. Quando são treinados para reconhecer a cédula, o que é uma cédula falsa, eles não são treinados com cédulas falsas, mas eles são treinados com a verdadeira. Porque cédulas falsas, a cada dia serão inventadas outras novas. Mas quando se conhece a verdadeira com profundidade, você é capaz de distinguir as cédulas falsas. Por isso, mais do que tentar talvez argumentar contra o que falam as testemunhas de Jeová, o que falam o catolicismo romano, o que fala esses outros movimentos religiosos, a melhor maneira é olharmos para a cédula verdadeira, que é Cristo e Ele revelado em sua palavra. E 3 coisas Paulo nos ensina na passagem que lemos sobre a centralidade de Cristo. A primeira está no verso 13 e 14 do texto que acabamos de ler. Paulo fala então nesse texto, por favor, olhe comigo para a sua Bíblia, sobre Cristo, o centro da salvação. Paulo começa nos dizendo então que é Cristo quem nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
Nessa verdade, nesse texto, nesse versículo, está sendo assumido uma verdade de que todo ser humano que nasce depois de Adão nasce cativo do império das trevas. Não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Só existe dois caminhos. Só existe dois tipos de impérios nesse mundo: o das trevas e o do Filho do Amor. E Paulo está dizendo: olha, se você não está como um escravo de Cristo, como um servo do império do amor, você é um filho das trevas. Essa talvez é uma verdade dura de escutar, porque algumas pessoas acreditam que tem Deus no coração desde que nasceram. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se você voltar para Romanos 3, capítulo 10, ele vai dizer que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Todos os seres humanos se extraviaram do caminho de Deus. Por isso todos os seres humanos nascem escravos das trevas. Mas a verdade gloriosa, meus irmãos, é que embora as trevas tenham vencido no Éden, a sua vitória não foi final e última. Houve um mais poderoso que destronou o império das trevas e liberta todo aquele que é arrependido em fé clamar pelo seu nome. Por isso que Paulo então afirma: Jesus Cristo é salvador de pecadores. Jesus Cristo faz por você o que você não pode fazer por você mesmo. Certa vez eu estava fazendo um evangelismo e eu conversei com um homem: olha, você sabia que o mundo nosso está imerso em pecado? E aí quando nós estávamos falando sobre o mundo, ele estava concordando comigo. Realmente o nosso mundo tem muita maldade, né? Tem muitas guerras e fome e tragédias acontecendo. Isso é fruto do pecado. Eu disse: pronto, você já concordou comigo que o mundo está em pecado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você reconhece que você é um pecador? Ele olhou para mim e falou assim: ó, pastor, eu vou falar a verdade. Eu não sou a pior, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu também não sou a pior. Eu reconheço que sou pecador. Não sou a melhor pessoa do mundo, mas também não sou a pior. Eu disse: tudo bem. Mas você acha que a condição que você está hoje é o suficiente para você ser salvo? Aí ele me disse assim: pastor, é o seguinte, já como eu não sou a pior pessoa do mundo, eu sempre procuro fazer o bem, ajudar as pessoas que procuram. Eu acho que sim, que Deus, por sua misericórdia, Ele pode me receber. Aí eu perguntei para ele assim: você conhece a história de Adão e Eva? Ele: conheço. Quantos pecados Adão e Eva cometeram para lançar o mundo inteiro na desgraça, longe da presença de Deus? Quantos pecados Adão e Eva cometeram para ser expulsos do jardim do Éden? Um único pecado. E a pergunta é: quem diante de um Deus santo, que os seus olhos não podem ver o mal, tem coragem de dizer: porque eu farei bondade, Ele me receberá? Ninguém será recebido nas mansões celestiais por causa da sua bondade, porque as nossas maiores obras são como um trapo de imundícia, disse o profeta. O único caminho para que alguém possa ser salvo, a única maneira de alguém se libertar do império das trevas é por causa de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém venha se gloriar. Você não pode conquistar a sua salvação, somente Jesus é quem liberta do império das trevas. E Ele não somente te liberta do império das trevas, mas a figura que é a figura de um êxodo. Assim como Deus tirou Israel do Egito e os guiou para a terra prometida, Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. E nesse reino, ser escravo é um privilégio.
Nesse reino, as correntes que nos prendem são correntes de amor. Por isso, meu irmão, eu quero aplicar essa mensagem, esse versículo para você que já é crente em Jesus Cristo, que já recebeu Jesus Cristo em arrependimento e fé, e lhe perguntar: você tem vivido como um escravo do reino? Um escravo não tem vontade própria que possa ser externada. Hoje a gente vive na época dos direitos trabalhistas, né? Então nós somos cheios dos direitos. Mas nessa época, um escravo, ele não podia nem dizer um ai. Ele aceitava de modo submisso tudo aquilo que o seu Senhor tinha para ele. E o texto que nós lemos, como o nosso amado irmão trouxe aqui na saudação, apresenta um homem que foi preso injustamente, que levou açoites de vara em suas costas, que estava nu, despido perante uma praça pública e preso. Mas você não vê ele reclamando. Ele está louvando ao Senhor e exaltando. E a pergunta é: e se Deus, para salvar um carcereiro, Ele quiser lhe colocar na cadeia injustamente, você é tão servo bastante para chegar lá e cantar? Ou você vai: oh Senhor, é tão difícil essa vida. A nossa geração precisa retomar a consciência de sermos servos do reino do Filho do amor. Servos de Deus, servos do reino, servos de Cristo, servos. A centralidade de Cristo então nos mostra que o Senhor que nos salvou também nos comissionou para o seu serviço. E no verso 14 ele mostra que a salvação foi por meio de um ato de redenção. Redenção indica aqui que ele pagou um preço, e um preço de sangue, para remir pecados, para fazer por mim e por você o que nós não podemos fazer por nós mesmos. É por isso, irmãos, que Jesus é o centro da salvação. Porque você não pode se salvar, porque você não pode se libertar. É porque toda a obra de salvação depende única e exclusivamente de Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Não há outro nome que importa, que os homens serão salvos somente através de Cristo. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Só há um Redentor, e esse Redentor é Jesus Cristo. Só há um libertador, e esse libertador é Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, você é chamado a render-se a Ele como um servo. O nosso texto segue, então. E a segunda verdade que Paulo mostra sobre a centralidade de Cristo é que Ele é Senhor e o centro de toda a criação. O verso 15 fala que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então os irmãos vão lembrar que em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Urias, o profeta teve uma visão do trono dos céus. E naquela visão ele viu serafins, que com duas asas voavam, com duas cobriam seus olhos e com duas cobriam seus pés, e gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos falando de serafins. Os irmãos que são assíduos frequentadores da escola bíblica dominical sabem que serafins são os anjos mais perto da presença. E mesmo serafins, anjos mais perto de Deus, que não caíram em pecados, seres eternos, tampam os olhos, cobrem os pés, por conta da glória que emana do trono. Porque não conseguem contemplar. Serafins não seriam palho, não aguentariam a glória que emana do trono, da santidade, do fulgor, da beleza da glória. Serafins não aguentariam. Quem dirá nós? Quem dirá nós aguentaríamos ver seres pecadores ilimitados,
Mas o Senhor, em sua graça, deu o privilégio de vermos aquilo que os serafins não puderam. E em Cristo Ele reuniu todos os atributos de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que os serafins não puderam ver. Jesus Cristo, em sua encarnação, revelou para nós a glória do Deus vivo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que ele, Jesus Cristo, esse homem, é a exata expressão do divino ser de Deus. O que os serafins não viram está revelado para nós nas páginas das Escrituras. O carpinteiro é a glória de Deus que desceu até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O texto segue dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Alguns então pegam esse texto para dizer: olha, tá vendo? Jesus não é eterno. Ele foi o primeiro a ser criado. Ele é primogênito. Mas nós sabemos que a primogenitura não quer dizer necessariamente ordem de nascimento. A primogenitura é um direito que mesmo filhos que nasceram depois podem exercer. Tem um exemplo no Antigo Testamento de alguém que não nasceu primeiro, mas ainda assim era primogênito. Vocês lembram de algum exemplo dessa natureza? Alguém lembra de algum exemplo assim? No Antigo Testamento? Tem um bem famoso, que até comprou por um prato de lentilha. Alguém lembra? Jacó. Portanto, não implica dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque Ele é eterno. O que Paulo está querendo mostrar para a gente é que Ele tem o governo do mundo nas suas mãos. Assim como Jacó governaria após a partida de Isaac sobre a casa de seu pai, Jesus governa por causa da sua centralidade, do seu poder e da sua glória sobre toda a criação. Tudo que existe no verso 16, coisas no céu e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos e dominações, principados e potestades, tudo está debaixo do seu governo. Passado, presente e futuro está debaixo do seu governo. E o que é que isso significa? Como é que você pode aplicar essas verdades na sua vida? Nós podemos aplicar isso olhando para o passado. Então, quando a gente fala de passado, nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que olham para o seu passado e percebem-se como vítima do pecado de outras pessoas. Talvez um lar doloroso, uma experiência dolorosa na infância, um relacionamento de dificuldade, uma doença. Eu não sei exatamente o que no seu passado te aflige. E talvez você tenha tido dificuldade de lidar com essa experiência dolorosa no seu passado. E talvez você pergunte: onde estava Deus? Onde estava o Senhor? Enquanto eu era ferido, machucado, minha alma dilacerada, onde estava o Senhor? E eu quero dizer para você que hoje, o Jesus que governa presente e futuro, Ele também é Senhor do seu passado. E Ele te convida a ressignificar o seu passado na cruz. Você não é o abandonado, não é o abusado, não é o esquecido. O único fenômeno do passado que tem que tem poder para modificar o seu presente foi aquele fenômeno que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, o Senhor da criação, sara pecados feridos no passado. Mas existe um segundo tipo de pessoa, que talvez não foram vítima do pecado de outros no passado, mas foram aqueles que fizeram os outros sofrerem. Talvez você não foi a vítima, mas foi o violentador. E hoje à noite,
o Cristo que olha para o passado e os ressignifica está aqui, para que você encontre e descanso para a sua alma cansada. Se talvez a sua mente, o diabo e outras coisas tenham acusado, hoje você tem a oportunidade de passar o seu passado pela cruz, de lavá-lo e remi-lo à luz do sangue de Cristo. Mas essa verdade de que Jesus é o centro da criação, não somente restaura e cura o nosso passado, ela também traz conforto e segurança para o futuro. Talvez você tenha estado preocupado com o dia de amanhã, com o ano que vem. Como será? Como será? Talvez se você tem filhos, você pergunta o que eles farão. Talvez você tenha tido dificuldades para dormir. Talvez você tenha tido palpitações e algumas lutas porque você tem medo dos dias que virão. Mas se Jesus é o que diz ser na palavra que nós acabamos de ler nessa noite, e se Ele, como disse, é o Senhor da tua vida e da tua história, você deveria olhar para o futuro com esperança e saber que Ele vai guiar todos os passos da tua jornada. O Jesus que sara passados, que perdoa passados, é também o Jesus que direciona futuros. Por isso, lance a sua ansiedade sobre o futuro diante da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo. O verso 17, ainda pensando sobre a centralidade de Cristo na criação, nos ensina que Ele não é só criador, mas Ele também é sustentador de todas as coisas, meus irmãos. Algumas pessoas tendem a interpretar a vida como se Jesus criasse ela e depois então deixasse para a mãe natureza administrar. A mãe natureza então faz a rosa dos campos desabrochar. É a mãe natureza que alimenta os passarinhos. É a mãe natureza que veste a rosa dos campos. É a mãe natureza que traz o frio ou o calor. Mas o texto que nós lemos diz: não é mãe natureza. É um homem. É o Filho de Deus sentado no trono, que conduz todas as coisas conforme o perfeito conceito da sua vontade. E mesmo que não entendamos, somos chamados a confiar e a entender que só existe vida plena quando nós descansamos a alma nesse Criador. A última verdade, então, que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é da centralidade de Cristo na igreja. Verso 13 e 14 falam da centralidade de Cristo na redenção e salvação. Verso 15, 16 e 17 falam da centralidade de Cristo na criação. E o verso 18, 19 e 20, que é o que eu quero expor para vocês agora, nas próximas 2 horas. Tem um negócio aqui que assusta a gente. Fala da centralidade de Cristo na igreja. Amém? Porque Jesus é o centro da igreja. A primeira coisa então que o texto nos ensina é que Ele é o centro da igreja, porque a igreja é um corpo. E esse corpo tem uma cabeça para o liderar. Ele é o cabeça desse corpo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça. E Ele exerce a sua liderança por meio da sua palavra. E esse Cristo exerce a sua liderança por meio dos dons e dos líderes que Ele deu para a sua igreja.
Efésios capítulo 4, verso 11 fala que esse Cristo que morreu e ressuscitou no céu, ele distribuiu dons aos homens. Ele deu pastores e mestres para o benefício do seu povo. Eu brinco quando eu ensino esse texto na nossa igreja, né? Jesus é o cabeça, ele que lidera a igreja. Mas eu nunca vi Jesus descendo para liderar uma assembleia. O próprio Jesus descendo para liderar uma assembleia. Alguém dá um microfone para ele, ele vem com suas mãos marcadas pelos pregos e lidera. Não, ele não faz isso. Ele lidera por meio da sua palavra, através dos homens que ele confiou. Mas existe um perigo e um alerta que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. É o alerta que eu chamo de o AVC espiritual. O AVC é um acidente vascular cerebral, quando o corpo perde conexão com a cabeça, com o cérebro. Então eu fui pastor durante algum tempo no sertão nordestino e tive o privilégio de pastorear uma crente em Jesus Cristo de 102 anos. No final da sua vida ela sofreu de um AVC e ela só mexia o braço direito. E ela falava para mim assim, eu dou comando para o meu braço esquerdo, mas não adianta, ele não faz nada, porque não tem conexão. E eu fiquei pensando depois um dia de que talvez alguns crentes na igreja têm sofrido de um certo tipo de AVC espiritual. Porque como membros de um corpo, o cabeça diz aos pés, vai e anda, as mãos vai e serve, a boca abre e prega. Mas os membros têm permanecido sentados. Então se talvez você, nessa noite, não tem sido ativamente envolvido com as atividades da igreja, talvez isso pode ser um sinal de que você não está conectado com o cabeça. Eu sou muito insatisfeito com o conceito de congregar que muitas vezes nós nutrimos na nossa mente. Então se alguém chega para você e pergunta assim, qual a igreja que você congrega? Rapidamente vem na sua cabeça o local para onde você vai no domingo passar 2 horas. Mas lendo o Novo Testamento, congregar não tem a ver somente com a reunião dominical. Eu vou usar aqui uma outra referência fora do texto que eu estou trabalhando para fundamentar a noção de congregar. Por favor, vai comigo para Hebreus capítulo 10. Verso de número 25, 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Assim está escrito a palavra de Deus. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando verdes que se aproxima aquele dia. Então o que o autor aos Hebreus está colocando para a gente é que o lugar onde você congrega é o lugar onde você abre a sua vida para estimular os outros ao amor e às boas obras. Se você ocupa essas cadeiras no domingo, mas na semana a sua cozinha, a sua sala está vazia dos seus irmãos, pode ser um sinal de que você não está congregando. Se ao se encontrar com seus irmãos de fé, você só conversa sobre futebol, política e outras coisas, e não os estimula ao amor e às boas obras, pode ser um indicativo de que você não está congregando. Congregar não tem a ver com assistir uma reunião de 2 horas, tem a ver com participar ativamente do corpo de Cristo. E meus irmãos, eu estou aqui não para
somente denunciar um pecado e deixar você talvez com um peso na consciência. Mas eu estou aqui no nome de Jesus, meu amado irmão e minha irmã, para te admoestar, para te encorajar. A igreja local é uma das maiores dádivas que o Senhor deixou para nós. Ela é o corpo de Cristo. E se você quer receber a Cristo em sua vida, você precisa estar ativamente envolvido em sua igreja local. Mateus capítulo 28, versículo 20. O Senhor Jesus diz assim, ó: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí uma vez eu estava em um tempo de solidão na minha vida, e eu li esse texto e falei assim: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo espiritualmente, mas eu queria tanto um abraço, alguém para estar comigo. E aí pouco depois daquele tempo, chegou um irmão e a gente teve um tempo de oração e de estudo, e ele me abraçou, e eu entendi que Jesus está conosco através dos nossos irmãos. Então você lembra que quando Saulo sai de Jerusalém para ir até Damasco para perseguir cristãos, o Senhor aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que persegue os meus irmãos, os meus filhos? É assim que ele diz? Ele diz como? Porque me persegues. Porque os crentes e Cristo estão tão unidos que perseguir as crentes é como perseguir o próprio Cristo. Então, quando eu considero essa realidade, eu chego a uma conclusão. Quando eu estou com os meus irmãos de fé, eu não estou somente com eles, mas é o próprio Cristo vindo até mim. Portanto, se você quer ter Cristo na sua vida, participe ativamente do corpo de Cristo. Envolva-se em discipulado, envolva-se na vida das pessoas, ore por elas, compartilhe das suas dores e dos seus sofrimentos. Saia da AVC espiritual e viva unido com a cabeça e com os outros membros. Você vai ser beneficiado por isso. Você vai receber conforto. Você vai receber a graça de Deus através do relacionamento com os outros. Eu preciso também ser honesto. Eu não estou pregando aqui um romantismo barato de que todo aquele que se envolver na vida da igreja só vai receber bênçãos. Porque a igreja é composta de pecadores. E quanto mais você participa da sua vida, da vida da igreja, você pode também nesses relacionamentos encontrar algum tipo de ferida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, falou: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la no último dia. Ou seja, ele ainda não completou a obra. O seu irmão e a sua irmã que estão aqui nessa noite, dividindo esse mesmo espaço com você, por mais bonito que ele seja, ele ainda não foi glorificado. Mas mesmo assim, Deus em sua sabedoria escolheu cuidar da sua alma por meio dessa família que hoje aqui se reúne com você. E eu quero afirmar para você que Jesus é mais sábio do que eu e do que você. Se Ele disse que esse é o melhor caminho, é assim que nós devemos viver, participando ativamente da vida da igreja. Por isso eu queria te desafiar, meu irmão. Talvez tenha algum membro aqui dessa igreja que você nunca orou por ele. E talvez nessa semana você poderia gastar um tempo. Talvez antes de dormir, na hora de acordar. Talvez na sua oração antes do almoço. Eu vou orar pelo irmão fulano. E eventualmente mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer: meu irmão, eu estou orando por você. Minha irmã, eu estou orando por tua família. Às vezes nós fazemos isso por aqueles que nós temos mais intimidade. Mas eu queria lhe desafiar, com base nesse texto, a orar por aquele irmão que talvez você nunca orou por ele, para que isso te traga mais senso de participação no corpo de Cristo. Amém? O texto segue então e ele fala:
que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Talvez alguém pergunta: Paulo está errado. Como é que Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos, se Lázaro ressuscitou, se o filho da viúva de Naim ressuscitou? Ele não pode ser o primogênito dentre os mortos, porque houve ressurreição no Antigo Testamento. Mas o que Paulo está dizendo para nós é que todos os que ressuscitaram antes, ressuscitaram para morrer. Ele foi o primeiro a ressuscitar e vencer a morte e tomar o seu lugar de trono e glória e preparar o caminho para o qual nós iremos, porque a semelhança dele, um dia ressuscitaremos e venceremos a morte e com ele reinaremos nas mansões celestiais. Por isso, meus irmãos, em tudo Jesus tem a preeminência, o primeiro lugar, a primazia e a centralidade. E eu queria então finalizar essa exposição desafiando você a avaliar a sua vida e perceber quais os lugares da sua vida que Jesus ainda não reina. Jesus é o dono do seu tempo. Você tem administrado o tempo de modo a dar preeminência para Cristo? Jesus é o dono do seu casamento. Jesus é o dono dos seus filhos. Jesus é o dono da sua conta. Jesus é o dono da sua energia, dos seus dons. Você tem feito o que pode para servi-lo integralmente? Ou você está ali, tem Jesus, domingo a gente vai para a igreja, eventualmente quando eu posso, no culto de oração. Mas esse negócio de colocar Jesus em todas as esferas da vida, isso é radicalismo, é fanatismo religioso, alguém pode dizer. E eu quero de fato dizer para você que se para você dar preeminência para Cristo é um peso, nem faça isso. Porque na verdade a preeminência de Cristo deve ser uma ambição de todos os crentes, uma alegria e um privilégio. Meus irmãos, eu nunca encontrei um lugar onde a escravidão é tão confortável, onde o choro é tão alegre, onde a dor é tão esperançosa, senão nos braços de Cristo. Tenho servido Cristo em alguns anos e Ele nunca me fez mal nenhum. Inclusive o mal que veio sobre a minha vida, Ele transformou em bem. Aleluia por isso, meus irmãos. Porque Jesus é o bondoso Salvador. Por isso eu convido você a dedicar a sua vida mais uma vez a Ele. Se você puder, coloque-se de pé. Eu gostaria de orar com você uma vez mais.